Queridos irmãos, vamos ler o Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, e o versículo 35. Deixa eu agradecer ao meu amigo do teclado aí, mas eu não tenho muito hábito de tocar com instrumento, de pregar com instrumento. Mas obrigado, tá? Isso, vou te dar uma folga hoje. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 18, versículo de número 35. Glória a Jesus. Está escrito: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Quantos podem dizer amém esta noite? Nós estamos falando da história de um homem chamado Bartimeu, e ele também é conhecido como o cego de Jericó. Mas, na verdade, o encontro de Jesus com Bartimeu não aconteceu propriamente dentro de Jericó. O encontro de Jesus com Bartimeu aconteceu perto de Jericó. Entrar mesmo em Jericó, Bartimeu entrou depois de ser curado. Até então, a posição dele era perto de Jericó. Dentro de Jericó propriamente, ou para dentro de Jericó propriamente, ele foi depois. Aqui no último versículo diz: e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E no capítulo 19, verso 1, que é uma sequência, numa ordem cronológica, o que não acontece sempre, mas aqui sim acontece, diz que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Então, aquilo que para Bartimeu foi estar perto durante muito tempo, tornou-se estar dentro depois de Jesus. E para que você não pense que isso é apenas uma construção boba ou banal, pergunte para alguém que chegou perto de uma linha de chegada e não atravessou. Pergunte para alguém que chegou perto de uma porta e não passou por ela. Perto é completamente diferente de estar dentro. E eu quero declarar aqui, no nome de Jesus, nessa quinta-feira, que as coisas, as oportunidades, as portas, os territórios aos quais você chegou apenas perto, com a mão poderosa de Deus, você vai colocar os seus dois pés dentro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Bartimeu está perto de Jericó quando, de repente, um barulho chama a sua atenção. Ele que estava à beira do caminho mendigando, tem a sua atenção despertada por uma movimentação muito maior do que aquela que ele estava acostumado, ainda que este caminho fosse bastante movimentado, um trânsito bastante frequente, porque Jericó era uma grande e pujante cidade. Então, o caminho entre Jericó e Jerusalém era um caminho frequentemente feito por muitos viajantes, muitas pessoas que trabalhavam, serviam em Jerusalém e dormiam em Jericó. Mas o barulho daquele dia, a movimentação daquele dia, fugiu daquilo que Bartimeu estava acostumado. E ele, então, fez uma pergunta para as pessoas que estavam passando. Lucas diz que ele perguntou o que era aquilo. O que ele perguntou? O que era? Aí a resposta das pessoas foi: é Jesus de Nazaré que vem passando. Quando Bartimeu começou a receber nos seus ouvidos aquela quantidade de som e de barulho,
ele reputou aquilo a um fato, a um acontecimento, a uma movimentação, e perguntou, o que é isso? Perguntou o que era aquilo. Mas a resposta da multidão não foi a respeito de um fato, evento ou barulho, mas de uma pessoa. A resposta deles foi, é Jesus. Então, na verdade, não era aquilo, era aquele. Mas o normal é que, de verdade, aquele só seja conhecido quando o barulho começa a ser despertado. Algumas pessoas, talvez, quando passam na porta de algumas igrejas, quando passam na porta ou quando tem alguma informação sobre algum evento, sobre algum culto, sobre uma festa, como recentemente teve aqui, né? E as primeiras perguntas são, o que é aquilo? E essas perguntas são naturais, essas perguntas são normais. Essas perguntas são só uma forma de começar a direcionar as pessoas para descobrirem que, na verdade, não é aquilo, na verdade, é aquele. Porque todo barulho é por causa dele, toda movimentação é por causa dele. Eu estou declarando que muita gente vai ficar curiosa para saber o que é aquilo, até descobrirem que não é aquilo, é aquele, aleluia. Por ele, para ele, todo barulho, todo som, toda movimentação, toda a festa. Agora, preste atenção num detalhe. A resposta da multidão para Bartimeu foi, é Jesus de Nazaré que está passando. Repete comigo, Jesus de Nazaré. Você pode fazer melhor, diga Jesus de Nazaré. Isso foi o que entrou pelos ouvidos de Bartimeu. Mas quando ele começou a clamar, ele não clamou, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existe uma diferença enorme entre aquilo que entrou pelo ouvido de Bartimeu e aquilo que saiu pela sua boca. O que entrou pelo seu ouvido foi o esforço máximo que as pessoas podiam ter para tentar descrever para Bartimeu quem era aquela pessoa. Mas quando aquelas pessoas da multidão disseram para Bartimeu quem era Jesus, elas disseram isso dentro de uma limitação grandiosíssima. Elas atrelaram o nome de Jesus ao local de onde ele vinha. Elas apequenaram, apoucaram a situação. É muito pequeno, ou era muito pequeno, apresentar Jesus, acompanhado pela sua cidade de crescimento. Mas aquele era o esforço máximo que aquelas pessoas poderiam chegar. Mas o que me encanta nesse texto é que quando essa forma tão simplificada, tão pequena, de apresentar Jesus entrou pelos ouvidos de Bartimeu, ela sofreu na sua mente uma conversão, uma tradução, uma transformação, e saiu pela sua boca do jeito mais digno, mais poderoso, mais grandioso de se clamar, que era reivindicando não a cidade de onde Jesus veio, mas a sua descendência real como filho de Davi. Eu acho maravilhoso perceber que por mais que eu me esforce hoje aqui, e estou me esforçando, pretendo me esforçar, para pregar essa palavra, para falar sobre Jesus, para lhe anunciar as Escrituras, eu não vou conseguir falar para você sobre Ele tudo o que Ele é, e não vou conseguir lhe apresentar a Ele da maneira correta como eu deveria, mas do caminho da minha voz até o seu ouvido, existe alguém que trabalhava aqui em Lucas 18, e continua trabalhando até hoje. Ele chama-se Espírito Santo de Deus. Ele pega toda a maneira simplificada, pequenada que eu tenho para anunciar quem Jesus é, e faz chegar na sua mente, no seu ouvido, do jeito para você entender que esse jeito é melhor e maior do que qualquer pregador possa saber explicar. É por isso que eu quero encorajar você, fale de Jesus do jeito que você sabe falar, porque do caminho da sua boca até o ouvido do pecador é o Espírito Santo que arruma tudo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daqui a pouco alguém começa a ficar incomodado. Dali a pouco alguém começa a ficar chateado.
e começa a tentar fazer com que Bartimeu parasse de falar. Aquelas mesmas pessoas que estavam até agora muito solícitas. Aquelas mesmas pessoas que foram bastante colaborativas com ele. Aquele grupo de pessoas que, se não fosse pelo grupo de pessoas, Bartimeu não teria tido sua atenção despertada. É para esse grupo de pessoas que ele pergunta, e eles prontamente respondem. Eles estavam educados, estavam solícitos, mas de repente viraram a casaca. Preste bem atenção, porque existe uma mudança sensível que aconteceu aqui. A primeira pergunta de Bartimeu é solicitamente respondida, porque é a típica pergunta de um curioso. E ninguém tem problemas de alimentar a curiosidade de um curioso. Ninguém tem problemas de puxar conversa com alguém que só quer puxar conversa. Só que quando Bartimeu começou a clamar, ele já não era mais um curioso, perguntando para as pessoas sobre um tumulto que estava acontecendo. Agora já é um gesto de fé. E algumas pessoas que até te apoiaram quando você parecia ser só mais um curioso, não vão ser as mesmas pessoas que vão te apoiar quando você se tornar um homem e uma mulher de fé. Teve gente que quando achava que essa coisa de você vir para a igreja era só mais uma das modas que você inventou, tantas na sua vida. Eles pagaram até o Uber para você chegar aqui. Eles até te entusiasmavam de alguma maneira, eles até te apoiavam de alguma maneira, porque eles pensavam que era só mais um fogo de palha, era só mais uma ideia que, daquelas tantas que você já teve, que não durou muito tempo, era só mais uma moda que você inventou, só mais uma coisa que você decidiu tentar ocupar seu tempo. E aí elas se mostravam solistas, respondia, você dizia como é que foi, elas até perguntavam, e aí como é que foi o culto? Porque elas achavam que era só mais uma das suas experiências transcendentais, que de vez em quando você inventava. Mas quando elas começaram a entender que não era apenas a especulação de um curioso, mas um movimento de fé, mas uma onda que alguém decidiu surfar, quando era... Eu quero dizer uma coisa aqui. Quando algumas pessoas que te apoiavam começarem a deixar de te apoiar, é sinal que elas já não te veem mais como curioso, passaram a te ver como uma pessoa de fé. Talvez o que você está precisando para ratificar, para você ter certeza de que você está no caminho certo e fazendo a coisa certa, é um pouquinho de oposição. Um pouquinho de oposição mostra para você que você está caminhando na direção certa. Um pouquinho de oposição mostra para você que as pessoas estão entendendo que você está decidido a levar esse negócio de evangelho a sério. Oh, glória a Deus. Enquanto alguém levanta as mãos, eu quero declarar. Esse pouquinho de oposição não vai fazer você recuar. Não vai fazer você voltar. Não. Ele vai te estimular a entender que você já não é visto mais como um aventureiro, não é visto mais como um curioso, mas está sendo visto como alguém que tomou uma decisão de fé. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém começa, cala, você está gritando demais, você está sendo inoportuno, você está sendo desagradável. E aí Bartimeu vai gritar ainda mais alto. Me impressiona ele gritar mais alto, me impressiona ainda mais o que vem depois, porque ele grita a mesma coisa. A primeira coisa que eu queria que você entendesse sobre essa parte dessa história é que Bartimeu começou a gritar mais alto. E talvez, no grito anterior, ele acreditava que já estava no máximo da sua potência. Mas quando ele foi perseguido, ele descobriu que havia uma potência a mais. Talvez você pensou que já tinha gritado tudo que podia, até você começar a ser perseguido e descobrir que você ainda tinha voz para gritar num volume que nem você conhecia que tinha. A perseguição é um amplificador de volumes. A perseguição é uma forma de você descobrir potências que você nem sabia que tinha. Alguém encerrou o ano passado achando que estava no volume máximo, mas está começando esse ano descobrindo que ainda tinha um cadinho mais de volume para entregar. E é isso que eu quero declarar da parte de Deus, que toda a sorte de perseguição vai despertar em você. Essa pressão vai gerar poder. Vou tentar mais uma vez. Essa pressão vai gerar
poder. Essa pressão não vai gerar retração. Essa pressão não vai gerar covardia. Essa pressão vai gerar... Nossa, é assim que vocês falam poder? Desse jeito? Essa pressão vai gerar? Essa pressão vai gerar? Bartimeu ganhou mais volume. Ganhou mais voz. Mas continuou dizendo as mesmas coisas. Não me impressiona tanto a primeira parte, como me impressiona a segunda. Porque descobrindo que tinha mais potência, sendo ouvido por mais gente, continuou dizendo as mesmas coisas. Esse é um dos grandes desafios que está nos aguardando. Esse é um grande desafio de quem está crescendo, prosperando, aumentando o raio da sua influência e atuação. Pergunte qual? Continuar dizendo as mesmas coisas. Porque se tem uma coisa que eu vi e lamentei muito em ter visto, e continuo vendo, e temo que não deixarei de ver, enquanto a igreja estiver aqui nessa terra, são pessoas, obreiros, ministros, empresários, vozes, sejam elas quais forem, que quando ganham um pouco mais de volume, começam a modificar o discurso. São traidores daquele que lhes deu o volume que ganharam. São traidores daquele que lhes despertou a amplificação da voz. Deus me trouxe hoje aqui com uma palavra, e essa palavra é: eu tenho mais volume para entregar. A pergunta é se você tem fidelidade para sustentar o mesmo discurso depois de ganhar mais volume. É mais volume que Deus dá, e eu me mantenho dizendo as mesmas coisas. Deus dá mais crédito e eu me mantenho dizendo as mesmas coisas. Deus dá mais voz e eu me mantenho pregando a mesma palavra. Deus traz mais gente, eu continuo sendo fiel à mesma sã doutrina. Oh, igreja do Senhor, volume a Deus quem dá. Seja fiel em continuar dizendo as mesmas coisas. Porque o mesmo Deus que dá volume, tira volume. O mesmo Deus que amplifica a voz de Bartimeu, também emudece Zacarias. 2 glória a Deus, um aleluia, lá no Kids. O mesmo Deus que dá mais volume para Bartimeu, também emudeceu o sacerdote Zacarias. Deus dá volume, tira volume. Pastor, e aqui isso está ligado a como você lida com a voz que Deus te deu. Acorde a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te deu uma voz, hein? Fala para ele: Deus, pastor, eu que nada, que é Deus, é uma voz para você. Não estou dizendo que é para 1000, não estou dizendo para 50 mil, estou dizendo que Deus te deu uma voz. Seja fiel à voz que Deus te deu. E se Deus te der mais voz, mais volume, mais amplitude, mais crédito, e se Deus te colocar em outras mesas esse ano, e se Deus colocar você na presença de outras pessoas mais poderosas, com mais influência, quem será você? Aquele que mantém as mesmas coisas ou aquele que muda o discurso para adequar-se às mesas que você senta? Oh, igreja! E de repente, quando eu percebo que estou com mais voz, aí eu preciso começar a negociar com aquilo que eu estou dizendo. Eu preciso começar a articular. Eu preciso começar a fazer um malabarismo retórico para tentar não ofender alguém, para tentar de repente não fazer com que o ambiente culto se torne desconfortável para o pecador, e aí eu não uso mais a palavra pecado, eu tento usar um outro tipo de palavra, e aí a minha mensagem começa a ficar cheia de eufemismos e de malabarismos, na busca de tentar agradar alguém ou não desagradar alguém, e eu vejo só o Espírito Santo olhando e dizendo: eu não te dei mais som para isso não, eu te dei mais voz para você ser fiel às mesmas palavras de sempre. Ou tem alguém que assume o compromisso na noite desse dia, de continuar sendo fiel e repetir as mesmas coisas que Deus, independentemente do tamanho, da dimensão, do volume, vamos continuar dizendo as mesmas palavras. Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho, Jesus, filho de Davi. Repete comigo: Jesus. Muito fraco, diga: Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim.
Perto de Jericó. Fala para mim, perto de Jericó. Eu não fui apresentado à cidade de Jericó por Lucas 18. Eu fui apresentado à cidade de Jericó pelo livro de Josué. Sim ou não? Foi lá no livro de Josué que a cidade de Jericó apareceu pela primeira vez? Quando o povo de Israel estava perto de Jericó, cercando as muralhas, querendo estar lá dentro e só estando perto. Até que num grito, até que por causa de um grito, eles que estavam perto, entraram. Na verdade, não sei se você percebeu, mas foi exatamente o que Bartimeu fez. Estava perto, olhou a muralha, deu um grito e entrou. Porque a verdade é que a receita já está pronta, não inventa não. Acorda a pessoa que está lá e diga, a receita já está pronta. Não precisa inventar. Bartimeu estava do lado de fora de Jericó, querendo entrar em Jericó, não podia entrar em Jericó, desfolhou a Bíblia, não tinha braille não, mas ele desfolhou a Bíblia, ele conhecia as histórias da Bíblia, né? Ele sabia que perto de Jericó, Israel já esteve, por causa de um grito entrou. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava chegando, ele disse, agora que eu entro, fazendo o quê? A mesma coisa que Israel fez, vou gritar até colocar os meus pés lá dentro. Alguém já fez o caminho. Você não conhece ninguém que tenha feito o caminho? Você não conhece ninguém que tenha passado uma luta parecida com a sua? Você não conhece ninguém que tenha se envolvido num drama familiar e que tenha vencido uma guerra parecida com a sua? Está na hora de eu e você começarmos a fazer o que o anjo Gabriel, o que Maria fez depois de ouvir a voz do anjo Gabriel. Quando Maria ouviu a voz do anjo Gabriel, quando ele disse para ela, tu vai engravidar do Espírito Santo, ela juntou as mochilas dela e foi para a casa da prima dela, Isabel, que estava grávida já de 6 meses. Pastor, o que é isso? É você colar com gente que está vivendo milagre. É você saber que a história que você está vivendo agora, muito provavelmente já foi vivida, de uma forma, no mínimo, muito parecida por alguém. Não só foi vivida, foi vencida também. Então veja os bons exemplos, copie os gritos, faça do jeito que alguém fez, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Bartimeu conhecia a história. Bartimeu estava dentro da mesma geografia. Bartimeu tinha a mesma dificuldade, entrar, só faltava uma coisa para ele, um líder. Quem estava na frente do povo de Israel, quando eles entraram em Jericó? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Josué tinha liderança. Josué era o general do povo. Para Josué, Israel olhou. O problema é que Bartimeu não tinha uma referência de liderança. Embora o caminho de Jericó, onde ele estava, fosse frequentemente percorrido pelos sacerdotes da época, que tinham em sua maioria suas residências em Jericó, e prestavam seus serviços ministeriais em Jerusalém. Mas mesmo assim, dezenas de sacerdotes passavam por Bartimeu, e ele nunca viu neles espírito de liderança suficiente para gritar por eles e andar atrás. Até que alguém um dia falou, Jesus de Nazaré está aí. E quando Bartimeu ouviu Jesus de Nazaré, ele entendeu que o líder que ele esperava chegou. Porque eu poderia continuar a repetir isso aqui, que Bartimeu ouviu Jesus, e você não iria entender por que fez tanto sentido para ele. Porque Bartimeu não ouviu Jesus, Bartimeu ouviu Yeshua. Na verdade, o nome de Jesus e o nome de Josué são a mesma palavra, é o mesmo nome. Então, quando Bartimeu ouviu Jesus, é como se ele tivesse ouvido, é Josué. Não estou falando que é uma reencarnação nem nada parecido, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você é que o nome de Jesus e o nome de Josué são a mesma palavra. Só que quando o Espírito de Deus, que faz aquele trabalho que eu te expliquei, quando o pessoal disse assim, é Jesus de Nazaré, o Espírito Santo disse assim, chegou o líder.
que é maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que Abraão, maior do que Isaac, maior do que Jacó, ele vai liderar a tua vida a partir de hoje. Segue ele, porque com ele tem milagre, tem porta aberta. Eu não sei a quem você estava esperando para fazer a tua vida começar a andar, mas eu declaro, ele está passando por aqui, na noite desse dia. Ele não é aventureiro, ele não tenta, ele não vê se dá certo, ele tem a maior de todas as patentes, é o Senhor dos senhores, o general dos generais. Se ele mandar, faça. Se ele disser vai, vá sem medo, porque ele não tenta, ele não conhece derrota. A liderança que Bartimeu esperava, a liderança que Bartimeu precisava, foi anunciada para ele, ele começou a clamar. Jesus, filho de Davi. Repete comigo, Jesus, filho de Davi. O outro Josué era filho de Num, mas esse Josué é filho de Davi. Esse Joshua é o filho de Davi. O outro Josué era o filho do Num. Esse não. Esse é aquele que as profecias disseram. Esse é aquele que Isaías profetizou no capítulo 9, verso meia dúzia. É um principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Agora veja que curioso. Qual é o nome do homem que nós estamos falando aqui essa noite? Como é que é o nome dele? Muito fraco. Qual é o nome dele? Bartimeu. Bar é um prefixo que significa filho. Então o nome dele é filho de Timeu. Qual é o nome dele? Ele é o filho do Timeu clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na oração dele, ele está deixando claro duas coisas que nós temos que deixar na nossa oração. Primeiro, eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Timeu, mas eu sei com quem eu estou falando. O filho de Davi. Quando eu dobro o joelho, eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou filho do Carlos, mas eu sei que estou falando com Deus Todo-Poderoso. Eu reconheço a minha humanidade, falibilidade, pequenez, miséria. Eu reconheço isso, mas eu também reconheço que aquele com quem eu estou falando tem a chave de Davi, abrindo, ninguém fecha, fechando, ninguém abre. Eu sei quem eu sou, mas eu sei em quem eu tenho crido. Jesus, filho de Davi, tu não és como eu, é isso que ele está dizendo, tu não és como eu. Tu não és da minha origem, tu não és da minha raiz, tu não és homem como eu sou, tu não és falho como eu sou, tu não és pequeno como eu sou. Eu sei quem eu sou, sei de onde eu vim, mas eu discerno pelo Espírito quem tu és filho de Davi. Eu disse, opa, traz ele aqui. Porque as pessoas que tentaram fazê-lo parar de clamar, não conseguiram. Não conseguiram porque ele entendeu uma coisa que está escrito aqui. E você tem que entender também. A multidão que ia passando. A multidão que ia? A multidão que ia? Gente que está passando na minha vida. Eu vou dar a autoridade de controlar o que eu clamo ou deixo de clamar. Passantes da sua vida não podem ter toda essa autoridade que você anda conferindo. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, tem gente que é passante da sua vida, e você entregou a essas pessoas a autoridade de controlar o volume do teu clamor, você deu o controle na mão delas. Os passantes falam que você está de mais, que está de menos, você tinha que estar correndo atrás da tua vida. Você não foi para esse país para isso, né? Quando você falou que ia, você falou que ia para trabalhar. Agora está enfiado dentro de igreja. Manda esses passantes cuidar da vida deles. Manda esses passantes se ocuparem de cuidar da vida deles. Porque quem permanece, quem para te ouvir, quem para te socorrer, não são os passantes, é Jesus de Nazaré. As vozes dos passantes estão ganhando um tamanho, uma relevância, uma importância, que eu estou ficando assustado. Estou vendo pessoas que ouvem seus líderes todo domingo, toda quarta, toda quinta.
E de repente, negam a voz que ouvem rotineiramente para ceder aquilo que diz a voz do passante. É assustador a forma como pessoas ouvem a voz de um passante no feed. E a voz do passante do feed tem mais autoridade do que a voz do seu pastor no culto de domingo. Um aleluia, um glória a Deus no Kids. A voz do passante tem mais crédito do que a voz dos que permanecem, dos que estão de verdade preocupados e empenhados em contribuir com a nossa edificação. Jesus chegou e disse assim: traz ele aqui. Traz ele aqui. Quando ele chegou, Jesus olhou e perguntou: o que você quer que eu te faça? Aí alguém disse assim: vai chamar um cego e vai perguntar para um cego o que o cego quer. É óbvio. E era mesmo, gente. Era ou não era? Sim ou não? Não era sim ou não? Eu concordo que era óbvio. Eu concordo que a resposta que o cego de Jericó daria era previsível, mas nem por isso a pergunta era desnecessária. Embora a resposta fosse altamente previsível, a pergunta foi altamente necessária. Pastor, não tem sentido fazer uma pergunta necessária se a resposta é previsível. Bom, vamos avaliar uma coisa aqui. Jesus fez pelo cego de Jericó o que ninguém podia fazer. Você concorda? Você concorda? Até aí nós estamos bem? Estamos concordando? Então o que Jesus fez por ele foi algo inédito, algo que ninguém poderia fazer, sim ou não? Sim ou não? Agora preste atenção, se Jesus chega para ele, e sem perguntar nada, executa aquele milagre, diz para ele, começa a enxergar. Tudo bem, continuamos com a mesma coisa que falei agora 30 segundos atrás. Jesus teria feito por ele uma coisa que ninguém poderia, que ninguém nunca tinha feito e nem viria a fazer. Só que a abordagem de Jesus, caso tivesse sido desse jeito, que jeito? Chegar e dizer assim, ó, enxerga. A abordagem de Jesus, essa sim, o resultado não, mas a abordagem sim, teria sido similar à de todos os outros. Por quê? Porque você nunca chega para um mendigo perguntando o que ele quer. Você decide por ele. Se você passa por alguém esmolando, você pega a moeda que você quer. Você pega aquilo que você acredita, que você acha, que você decidiu. Quem decide é você. E você entrega, e ele recebe, e pronto, e acabou. Pastor, mas peraí, a gente não está falando de esmola, a gente está falando de enxergar. Eu sei, mas Jesus não queria só dar o que ninguém deu. Jesus queria abordar como ninguém abordou. Porque Jesus não queria dar a ele só um resultado. Jesus queria dar a ele uma oportunidade que ele nunca teve, poder de escolha. Ainda que a resposta fosse previsível, a oportunidade de ouvir, escolhe, era inédita nos ouvidos de um homem que passou a vida inteira recebendo o que os outros acreditavam que ele merecia. Aí Jesus chegou e alguém disse: ah, Senhor, a conclusão é óbvia. Jesus disse: a conclusão é óbvia, mas eu não vou decidir sozinho, porque senão eu vou ser como todos os outros que passaram, olharam para ele e decidiram por conta própria. Eu não vou decidir. Eu vou deixar ele decidir, porque eu não vou dar só presente, eu vou dar embrulho de graça e misericórdia. Eu quero dizer a você que está esperando algo da parte de Deus, eu creio que ele vai fazer. Mas ele não só vai fazer, ele vai fazer de um jeito, carregado de tanta gentileza, de tanta misericórdia, de tanto favor, que ele não vai apenas resolver só o problema dos olhos, ele vai resolver também feridas antigas de um coração que passou a vida inteira recebendo o que alguém achou que merecia. Oh, bendito seja o nome do Senhor, aleluia! Obviamente que eu não vou me arriscar a cantar, mas eu lembro que meu pai ouvia muito um cantor chamado Paulo César Brito. Conhece o pastor Paulo César Brito? Paulo César Brito tinha um vozeirão, vivo ainda, passou lá no Rio de Janeiro, a Igreja Maranata, e ele tinha uma música, tinha muitas músicas que falavam dos textos dos milagres de Jesus, e ele tinha uma música sobre o Bartimeu, que tinha uma hora que ele falava assim: ele parou então,
curou minha visão. E eu não sou mais cego, não. Maravilha, né? Aí depois ele voltava assim, ó. Ele parou então, curou meu coração. E eu não sou mais triste, não. É isso que eu vejo Jesus fazer aqui. Não é só curar a visão. É fazer isso através de um meio carregado de tanta gentileza, de tanto favor, carregado de um perfume tão agradável, aleluia. Não é só porque meu irmão, dinheiro as pessoas dão umas para as outras. Porta as pessoas abrem. Fama as pessoas dão umas para as outras. Não é o resultado, é como a coisa é tecida, é como a coisa é construída. Alguém está me entendendo aqui muito bem, porque chegar na tua mão, chega, mas chega de um jeito. Chegar na sua conta, chega, mas tem chegado de um jeito, através de um meio, através de uma pessoa que lida com aquilo de um jeito, e você tem que olhar, e tem que ver, e tem que ouvir certas coisas, e Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, não é como eu vou fazer de um jeito que ninguém faz, vou fazer de um jeito que ninguém nunca fez, eu vou curar coração, não só olhos, eu não vou curar só saldo negativo, eu vou curar feridas antigas de quem recebeu o que precisava, mas não do jeito que queria. Eu vou trabalhar. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus essa noite aqui. Alguém levantou a mão lá atrás. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus essa noite aqui. É no nome dele, o nome dele, o nome dele. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus aqui esta noite. Ele vai fazer como ninguém nunca fez. Ele vai fazer do jeito que você espera. Ele vai fazer e vai ser com favor, generosidade, gentileza, graça. Ele vai dar o dom e não vai lançar em rosto, porque Ele é Deus. Se alguém liga essa palavra comigo, diga glória a Deus, dê um grito de aleluia. Vai fazer o que ninguém fez, vai fazer de um jeito que ninguém nunca fez, e vai fazer completo. Eu disse que vai fazer? Eu disse que vai fazer? Eu vou voltar no texto para encerrar, para você não achar que eu possa estar forçando qualquer tipo de coisa. Eu vou voltar no último versículo do capítulo 18. E logo viu